Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, hoje vamos conversar sobre o maravilhoso Far From the Mighty Crown, ou em português, Longe deste Insensato Mundo, ou talvez como eu gostaria que ele se chamasse, Me Tire Desta Putaria, porque para mim é o título ideal para esse livro. É muito bom esse livro. Eu comprei esse livro, era para ter feito esse episódio semana passada, né? Mas foi bom que eu não fiz, porque eu tava assim, degustando esse livro e pra mim foi necessário essa degustação. E sem falar que eu fiquei doente semana passada, feriado, eu sempre fico doente no feriado. E aí eu fiquei totalmente sem voz, então tô até meio rouca até agora. Então no final foi que eu passei esse episódio pra essa semana. Esse livro é um livro que eu adquiri quando eu tava meio chateada lá pelas coisas que aconteceram, que eu contei pra vocês. Porque quando eu fico chateada eu gosto de comprar, né? Todo mundo tem seu viciozinho, aquilo que faz você se sentir bem. E aí eu compro. E eu resolvi comprar livros. E tinham 2 livros desse autor que eu queria muito. O autor se chama Thomas Hardy, que é o Longe desse Insensato Mundo e Teste dos d'Urberville, é o nome do livro. Que são 2 livros que eu conheci através de filmes. E especificamente, o Longe desse Insensato Mundo, eu conheci através de um filme de 2015 com uma atriz chamada Carey Mulligan. Essa atriz é uma atriz que começou como uma das filhas Bennet do Orgulho e Preconceito. Depois ela foi fazer um episódio que é um dos episódios mais emblemáticos de Doctor Who que tem, que é o Blink, que é o episódio que mostra um vilão chamado Whip Angel. Maravilhoso esse vilão, super rola os grandes vilões de Doctor Who. E assim, de 2010 a 2015, ela fez, essa atriz, uns 7 filmes, coisa de 4, 5 anos. E todos eram muito bombados. Muito, muito bombados. Eles eram tipo assim, Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Eu acho que eu fiz Não Me Abandone Jamais aqui no livro, não vou lembrar. O Shame, com o Michael Fassbender. Ela fez Great Gatsby, com o do Leonardo DiCaprio. Ela fez O Longe desse Insensato Mundo, ela fez As Sufragistas. Então, assim, ela, em 4, 5 anos, ela lançou muitos filmes e todos muito bombados. E eu lembro que, na época, tinha uma galera que traduzia, né, fazia legendas de filme pirata, chamada Artsub. E aí eu lembro que eu ia direto no site deles para ver quais eram os últimos lançamentos, porque eles geralmente faziam legenda para uns filmes europeus que não vinham muito pro cinema e tal. E geralmente eu adorava assistir esses filmes. E esse era um dos filmes que estava lá. E eu baixei exatamente porque tinha a Carey Mulligan. Eu falei Meg, né? Na verdade, Carey Mulligan, o nome dela. E eu fui assistir porque tinha ela e era do Artsub e tal. E eu me deparei com um filme fantástico, fantástico. Nessa época eu não sabia quem era Thomas Hardy, que é esse autor. E aí depois eu vou descobrir que eu conheci uma outra obra dele, que era Teste do d'Urberville e o Judas Obscuro. Que esse aí, se o Teste do d'Urberville e esse episódio der bastante escuta, eu provavelmente vou pegar Judas Obscuro para ler. Mas eu sei que que esse Judas Obscuro já é uma obra bem pesadona dele. Enfim, quem é Thomas Hardy? Chegamos ao autor. Ele é um autor e poeta inglês, nascido em 1884, falecido em 1928, filho de uma família humilde. A mãe, diferente do que a gente está acostumado, a mãe dele era letrada. Isso fez com que ela pudesse educar ele até ele ter uns 8, 9 anos de idade e ele pudesse entrar numa escola. Foi conhecido na escola como um excelente aluno, uma pessoa muito voltada e com muita vocação para academicismo, mas pelo fato dele ser humilde, ele vem de uma família pobre, ele não tinha como entrar numa faculdade, numa universidade. Então, com 16 anos, ele para de estudar, como pessoas daquela época que não tinham poder aquisitivo alto faziam, e ele se torna, então, aprendiz de um arquiteto, porque o pai dele já trabalhava com construção, né? Então, ele vai ser aprendiz desse arquiteto. Em 1862, ele vai se mudar. Peraí, que eu acho que eu botei a data errada do nascimento dele. Estava errado. Eu falei 1884, eu estava muito louca, porque ele, na verdade, nasceu em 1840. Então, com 22 anos, em 1862, ele vai se mudar para Londres e vai trabalhar lá com o que ele sabe, né? Que é com desenho de construção, essas coisas.
Mas, paralelo a isso, ele começa a escrever uns poemas, né, começa então a flertar com a escrita. Ele vai chegar a voltar para a cidadezinha dele e continuar trabalhando como, aprendiz de arquiteto, como desenhista de edificação e tal, mas ele vai começar então a escrever romances de verdade. E aí ele vai escrever uns romances que são um pouquinho fora da curva, que ele acaba não publicando, mas que algumas pessoas acabam lendo, e uma dessas algumas pessoas era um cara chamado Leslie Stephen, que era um cara que tinha uma revista. E através dessa revista ele vai publicar em fascículos mensais o Longe deste Insensato Mundo em 1874. Algumas coisas a gente precisa entender do Thomas Hardy para a gente conseguir também apreciar melhor o Longe desse Insensato Mundo. Lembrando que eu já estou lendo o Tess, do D'Urberville, então provavelmente eu vou continuar a história, a biografia do Thomas Hardy, quando eu pegar o Tess, mas para a gente saber aqui sobre o Far From the Maddie Crown, até aqui está o suficiente. E tem uma coisa que a gente precisa entender sobre a escrita do Thomas Hardy. Primeiro de tudo, quando ele começou a escrever, especificamente esse livro, ele queria se diferenciar dos outros autores da época. A gente está falando aqui do período vitoriano. Então ele queria se diferenciar desses autores, então ele cria, na verdade ele resgata uma região inglesa chamada Wessex, que é uma região que era parte lá dos reinos ingleses antes da unificação da Inglaterra, da ilha da Britânia. E essa região deixa de existir, é renomeada no século XI. Ele vai resgatar esse nome, Wessex, e ele vai criar essa região que é uma região muito típica dele. E todos os próximos romances dele vão se passar nessa região. Ele queria fazer isso porque ele entendeu, em algum momento da vida dele, que parte da criação desses personagens e das histórias que ele queria contar dependia de um cenário muito específico para ocorrer. Então ele vai criar esse mundo, essa região, que mais ou menos a gente vai ter como sudeste da Inglaterra, que ele vai trazer também discussões e construções de relacionamentos e personagens que não eram muito comuns no período vitoriano, especificamente das mulheres. Se você lembrar lá no Drácula, que a gente conversou, a gente tinha um personagem chamado Mina, que era a Mina Murray, que era mocinha, né? Que era a personificação da mulher vitoriana. E o que é essa mulher vitoriana? Ela era uma mulher idealizada, que ela precisava ser pura, casta, refinada, modesta, do lar. Ela precisava ter uma aparência muito específica, né? Ela precisava ter um dorso muito longo, que era marcado com um espartilho muito apertado. Ela tinha que ter um quadril largo, que era, obviamente, evidenciado por várias camadas de saia, e que também mostrava ali que ela estava apta para ter filhos, né? E a gente tem essa mulher muito idealizada em várias obras do período vitoriano. Para mim, particularmente, essa idealização, ela é uma idealização, isso da minha cabeça, tá? Não sou historiadora, mas me parece que ela é uma idealização feita para combater imageticamente e combater inconscientemente o fato de que a Inglaterra, neste período, estava sendo governada por uma mulher, que no caso era a Rainha Vitória, que não era uma mulher claramente idealizada, ela não se enquadrava no que a mulher vitoriana idealizada era. Ela era uma mulher minúscula, baixinha, o dorso dela não era um dorso alongado. Ela deixou muito claro em várias cartas que ela adorava transar com o marido, tanto que ela teve milhares de filhos. Ela detestava as crianças que ela deu à luz. E sem falar que, assim, a Rainha Vitória, se não me engano, ela sobe ao trono em 1838, acabei de ver. 1838, e a última rainha que tinha vindo antes dela era uma rainha chamada Ana, que até naquele filme A Favorita, que a Olivia Colman ganhou o Oscar, esse filme conta a história da Rainha Ana, que ela era uma rainha da dinastia Stuart, a última rainha da dinastia Stuart. Ela vai falecer em 1714. Então, entre 1714 e 1838, que é quando a Vitória sobe ao poder, tem mais de 100 anos que a Inglaterra é governada por reis homens, né?
E sem citar que a rainha Ana, ela tinha sido a última rainha de sua dinastia, que era a dinastia Stuart. E a rainha Vitória, ela era, se eu não me engano, a dinastia Hanover, que aí depois ela vai fundar com o marido a dinastia Saxo-Burgo-Gotha. Mas enfim, tô esticando muita baladeira aqui. Enfim, o que a gente precisa saber é isso, que a mulher vitoriana, ela tinha essa idealização, né, da mulher bem recatada do lar e pronta para procriar e cuidar da casa. Isso ia contra a própria regente que estava no trono da Inglaterra na época. E a gente também tem, em contrapartida, vários movimentos feministas, pré-feministas, no caso, porque o feminismo nessa época em si não existia, mas pré-feministas que solicitavam, por exemplo, o voto, né, que as mulheres não votavam nessa época. Então a gente tem, assim, um período que, dentro da história da mulher, é um período muito complexo na Inglaterra. E aí você tem o Thomas Hardy vindo e escrevendo mulheres que eram mulheres com camadas, mulheres falhas, mulheres que erravam, mulheres que acertavam. E o que eu gosto particularmente, que eu gostei muito desse livro e que eu gosto de todas as outras histórias que eu tive contato dele, é que todos os personagens, não só as mulheres, eles são personagens que são falhos, ao mesmo tempo são personagens redondos, cheios de camada e que, por sinal, sofrem as consequências dos seus atos. Isso eu acho muito fantástico e eu acho que isso vai um pouco contra, assim, o que a gente tinha na produção literária do período vitoriano. Ok, e sobre o que se trata este livro? Quase 12 minutos de episódio. Esse livro vai contar a história de uma mulher chamada Bathsheba Everdeen. Ela é uma menina muito nova, ela vai herdar o que já é uma coisa muito, muito diferentona. Ela vai herdar uma fazenda e terras do seu tio, o tio dela não tinha mais nenhum herdeiro, então quem vai herdar é ela. E ela vai ter a história dela e do interesse de 3 homens diferentes para com ela. O primeiro é o Gabriel Oak, que para mim é o melhor personagem desse livro, que é um pastor. Ele tem uma fazenda, essa fazenda é de ovelhas, e ele vai passar por uma situação horrorosa nessa fazenda, ele vai perder tudo. Antes dele perder tudo, ele pede a mão da Bathsheba em casamento. A Bathsheba ainda não era herdeira nessa época, tá? Ela ainda estava lá morando com a tia dela de favor. Quando ele pede, ela fica balançada, mas ela deixa muito claro para ele assim, olha, apesar de achar você um cara muito legal, eu comecei a rir porque é quase isso que ela fala. Olha, você é um cara muito legal, o problema não é você, o problema sou eu. Ela nega porque ela fala assim, olha, antes de ter uma autoestima por você, eu tenho uma autoestima pela minha liberdade. Cara, isso para uma mulher vitoriana que não tinha onde cair morta é uma coisa muito incrível. Então ela fica assim balançada, é óbvio que eles têm uma atração ali, mas ela acaba negando. Quando ela nega, o Gabriel Oak, que é um cara muito correto, fala assim, beleza, não vou insistir, abrir meu coração. Ela falou, não, vamos respeitar a decisão da guria. E aí é quando acontece uma grande tragédia na vida dele. Ela acaba indo embora, né? Ela veio para passar só um tempo com a tia, ela vai embora. Logo depois que ela vai embora, ele adota um cachorro. Ele tem um cachorro chamado George, que é um cachorro já velho, então ele adota um outro cachorro porque o George já tá ficando velhinho, então para, né, ajudar o George a ensinar para esse cachorro como cuida lá do pasto e depois que o George se for, ser o novo cachorro dele. Esse cachorro estava mal treinado e um belo dia leva todo o rebanho do Gabriel para um precipício. E ele força a queda de todas as ovelhas desse precipício. Inclusive, ele se joga do precipício também. Então, muito rapidamente, o Gabriel Oak, ele perde tudo. Ele perde a fazenda dele. Era uma fazenda que estava hipotecada. O pouco do dinheiro que ele tinha dava para cobrir essa hipoteca, mas ele fica totalmente sem nada. Só com o cachorro George dele, que já estava velhinho. E não tinha seguro. Ele ainda fala assim, podia estar... já existia seguro, né, para rebanho e tal. Ele não tinha seguro para rebanho, então ele perde tudo. E é muito triste essa cena, porque ele vai até lá ver as ovelhas e ele tem 2 pensamentos. O primeiro pensamento é da tristeza, porque ele fala assim, mano, ele era um pastor realmente, então ele gostava, além de tudo, ele amava aqueles animais. Ele via
como é que ele fala? Ele tem uma fala muito bonita que agora eu não vou lembrar, mas é assim, ele é como se ele amasse a fragilidade daqueles animais. E ele amava cuidar desta fragilidade. Então já deixa muito claro aqui que o Gabriel, que por sinal o sobrenome dele é Oak, que significa carvalho, ele é um homem de natureza protetora, ele é um homem que né, tem ali uma retidão de caráter muito grande. Esse é o primeiro pensamento dele, e o segundo pensamento dele é: graças a Deus que a Batshiba não quis casar comigo, porque imagina agora que eu estou realmente muito pobre, como seria para ela? Para aí o livro, a gente tem uma pequena passagem de tempo, onde a gente descobre que ele, mais uma vez, pagou lá toda a hipoteca da fazenda, mas teve que se desfazer dela, enfim, perdeu tudo e está andando pelo mundo, pela Inglaterra, nessa região Wessex, que é uma região criada pelo Thomas Hardy, tentando encontrar um emprego de pastor, porque é o que ele sabe fazer, né? E aí ele vai meio que andando por uma região que ele sabe para onde a Batshiba foi. Que ele falou assim: essa região, essa cidadezinha aqui, essa vila, ela foi para lá. E se eu passar por lá? E ele chega, então, tem uma fazenda que tá querendo, uma fazenda com ovelhas, que tá querendo contratar um pastor. É uma fazenda que não é só de ovelhas, tá? Tem ovelha, tem trigo, tem milho, tem umas coisas, mas também tem ovelhas. E aí eles, né, vai se candidata ao posto de pastor dessa fazenda, quando ele descobre que é a fazenda da Batshiba, que agora sim já tá riquíssima, porque o tio dela foi lá e transformou ela em sua herdeira, e quando morreu, ela ficou com tudo. Climão, né? Climão. Imagina, você tá na pindaíba, tu vai conseguir um emprego, você descobre que a tua nova patroa é a tua ex, ou melhor, nem tua ex né? Porque pedir um casamento, a guria virou pra ti e falou assim: valeu, mas não. Então, assim, climão. Mas o Gabriel, ele é um cara muito, mais uma vez, com uma retidão de caráter muito grande. Ele é um cara que não tem esse ego inflado, ele tem uma autoconfiança que não se aplica a uma hierarquia social. Então, ele tá de boa ali. E no fundo, ele ainda gosta da Batshiba, que, por sinal, o nome dela é Batshiba Everdeen. E por que eu tô salientando isso? Porque, junto com o Tess do Duberville, eu vou dar uma adiantada aqui sobre o que o Tess do Duberville é. É a história de uma menina paupérrima que o pai descobre que o nome dele, na verdade, é de uma descendência de uma família riquíssima e manda a filha deles, que é a Tess, para a família Duberville, que seria essa família que eles descendem através do sobrenome. Só que isso vai trazer consequências horrendas para a vida dessa garota. Isso meio que talvez, dentro da minha cabeça, linkou com um pouco com o Longe desse Insensato Mundo. Por quê? Você tem o nome do Gabriel como Gabriel Oak, que é carvalho, que é assim, aquela árvore com raízes fortes, com um tronco robusto, que é uma árvore que você sabe que tem uma longevidade e tal, que a sua copa se espalha e tal. Então, para mim, os sobrenomes que o Thomas Hardy vai escolher, eles têm um pouco a ver com o personagem. Tanto que a Batshiba, ela vai ter 3 momentos daqui nessa história, e em cada momento ela vai ter um sobrenome diferente, porque ela vai se casar. Beleza, aqui eu vou parar, porque o que vocês precisam saber dessa história, essa sinopse, vai ser a Batshiba agora como dona desta fazenda, como uma mulher no período vitoriano, muito nova, gente, ela é muito nova mesmo, muito nova, lidando com os homens da fazenda, lidando com a criação das ovelhas, colheita, negociação de venda de colheita e tal, e ao mesmo tempo tendo sua vida ali, né, aberta para todo mundo, porque todo mundo só pensava em quando é que ela ia casar e com quem ela ia casar. E ao mesmo tempo, paralelo a isso, você tem o Gabriel, que é um cara que, conforme a Batshiba vai fazendo merda na vida, porque ela é muito nova, então ela tem que fazer merda, faz parte do crescimento humano, ele sendo um cara ali que tá ao lado dela e que tem o seu sentimento por ela vivo, porém, assim como ela fala pra ele que ela estima, antes de estimar ele, ela estimava sua liberdade, antes de estimar ela, ele estima as suas escolhas morais. Então isso é muito interessante nesse casal. Mais uma vez, é isso que vocês precisam saber desse livro. Esse livro é fantástico, eu adorei. É um livro muito gostoso de ler.
O Thomas Hardy, ele é muito bom nas descrições, mas ele não, por enquanto, não se prolonga muito nelas, porque é o primeiro livro que ele vai usar essa região fictícia que ele cria. Ele vai ter outros livros que vão se passar nessa região e aos poucos ele vai construindo ela. Mas assim, 10 de 10 esse livro. E se você não quiser saber o que vai acontecer a partir de agora, muito obrigada. Quinta-feira tem episódio extra, tá certo? De um livro da Philippa Gregory, que eu tô terminando agora. E semana que vem a gente volta, às segundas-feiras, 17 horas. Se você quiser saber o que vai acontecer, é só ficar com a gente depois do intervalo. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Existe um outro personagem nesse livro, que é um outro fazendeiro, que os limites da terra da Bathsheba dividem com as terras dele, né? Elas são terras grudadas, assim. Que é o senhor Boldwood. Quando eu fiquei encucada com os nomes, eu fui atrás das raízes etimológicas desses nomes. Everdeen, como eu falei, é um nome que existe e tal, mas que, como acontece na vida das mulheres, principalmente das mulheres vitorianas, a Bathsheba vai ter uma troca aí de sobrenomes, e cada troca de sobrenome é uma nova fase da vida dela. O Sr. Boldwood, eu fui atrás da raiz etimológica desse nome. E é um nome que foi um nome inventado pelo próprio Thomas Hardy, não é um nome de familiar, tal, ou comum na Inglaterra. E eu descobri que é, obviamente, formado por duas palavras separadas. Uma que é wood, né, que seria madeira, tal, e outra que é bold, o Sr. Boldwood. Que bold significa corajoso, impetuoso, forte, tal. Então, assim, você tem duas pessoas, porque o Sr. Boldwood ele vai se apaixonar pela Bathsheba, que são apaixonados pela Bathsheba, que é o Gabriel Oak e o Sr. Boldwood. Então, ambos eles têm essa raiz que, através do nome, evoca árvores, evoca madeira, evoca o contato com a natureza e evoca principalmente sua vida rural. O Sr. Boldwood é um fazendeiro muito antigo da região. Só que um que é o Carvalho, que é o Oak, que é o Gabriel, e o Sr. Boldwood que vai ser exatamente o oposto. O Sr. Boldwood, ele é descrito como um homem muito bonito. A própria Bathsheba, quando conhece ele, fica impressionada com a figura dele. É um homem que nunca deu trela para nenhuma mulher, nunca se casou, ele tá com 40, acho que ele é dito que ele é 16 ou 17 anos mais velho do que ela. Ele tá com seus 47, 46 anos agora. É um homem na meia idade, que nunca se casou, riquíssimo, tal, e que sempre viveu a vida ali cuidando da sua fazenda. Quando ele conhece a Bathsheba, ele fica um pouco encantado com ela, mas nada muito, né, aquém do que a gente espera de uma pessoa equilibrada. O problema é que, como eu falei, a Bathsheba, ela é uma mulher muito nova, e ela muito nova, com muito dinheiro, vai se tornar uma pessoa inconsequente. O que ela vai fazer? Ela vai, numa brincadeira, mandar uma carta no dia, na tradução no livro, é Dia dos Namorados. Eu acho que então eles estão falando do dia de São Valentim, que é fevereiro, né? 14 de fevereiro. Ela vai mandar um bilhete anônimo para ele escrito Marry Me, que é Case Comigo. De uma maneira muito... É uma brincadeira inconsequente que ela faz. Só que ele, quando recebe o Mr. Boldwood, descobre que é ela. E na cabeça dele, ela é isso. Ela está apaixonada por ele está apaixonado por ela, eles vão casar, ter filhos e papapá. E assim, eles nunca tinham trocado direito uma frase quando ele chega lá na fazenda, porque ela pegou o administrador da fazenda roubando. Então ela manda ele embora e ela vai administrar a fazenda sozinha. Ela não é ruim nisso não, tá? Mas se não fosse o Gabriel ali ajudando, enfim. Aí ela tá lá no campo com a galera, ele chega na frente de todo mundo, chama ela pra um canto e pede ela em casamento. Eu entendo que era isso que era feito naquela época, mas eu confesso que eu fiquei um pouco chocada. Eu falei assim, meu amigo, você não tomou nem um chá na casa dessa mulher ainda. Pelo amor de Deus. Ela vai negar, obviamente, ela nega porque ela percebe a merda que ela fez, ela conta pra ele, olha, foi uma brincadeira, ele não acredita,
Ele fica insistindo, ela se sente muito culpada. Lembra que eu falei que os personagens aqui, eles vão sofrer as consequências dos seus atos? É o que acontece aqui. Ela percebe a merda que fez. Ela não é uma pessoa ruim. Ela foi inconsequente, consequências da juventude, e acaba fazendo uma grande merda. Mas ela percebe essa merda que ela fez. Ela não é uma pessoa má. Então ela tenta, sabe? E ele continua, não, vamos se casar, não sei o quê, tudo bem. Ah, foi uma brincadeira, mas pode deixar de ser, não sei o quê. E ela fica assim, ela fica muito constrangida e ela não consegue falar não porque ela se sente culpada. Gabriel ali só olhando. E aí ela, assim, o Sr. Baldwood, ele começa a frequentar a casa dela e cortejá-la de uma maneira muito educada, de uma maneira que é um cara, mais uma vez, é um cara bonito, é um cara legal, é um cara com posses, é um cara bem visto. Mas assim, né, insistentemente, sem aceitar. Ela não fala um não, claro, pra ele, porque mais uma vez ela tá se sentindo culpada, mas sem perceber que ela não tá afim. Ela não tá afim. E aí o Gabriel, que já conhece ela há um tempo e se dá a liberdade de falar com ela, por já conhecer ela há um tempo, chega com ela e fala assim: Bathsheba, mano, tu fez merda. Tu fez merda, ele não vai deixar de gostar de você. E você fez uma merda gigantesca brincando com os sentimentos do cara. Ela fica pé da vida, demite ele, mas depois ela, né, porque ela percebe que não tem realmente como aquela fazenda ser tocada sem a presença do Gabriel, chama ele de volta e fica nesse chove não molha. Gabriel na dele, Gabriel ali já sabe onde tá, onde tem que, o local que tem que ficar e não se mete mais nisso. Mas o Sr. Baldwood e a Bathsheba estão nesse chove não molha, ela não quer, ele quer, ela não fala não, ele continua esperançoso. Até que a gente vai ter aqui a presença de um capitão chamado Troy. Capitão Troy. Sargento, mentira, sargento. Quando a gente conhece essa história, quando a gente começa esse livro, o Gabriel tá indo lá pra região, ele não sabe ainda que ele vai trabalhar na casa da Bathsheba e tal, e ele encontra uma moça chamada Fanny. Ela tá fugindo e ele ajuda ela financeiramente. E depois, através do Sr. Baldwood, que também ajudou ela, ele descobre que ela fugiu para se casar com o sargento Troy. Guarda essa informação. Essa moça, essa Fanny, ela era empregada da fazenda da Bathsheba, né? Trabalhou diretamente com o tio dela e depois, quando a Bathsheba sumiu, ela aproveita para fugir, para ficar lá com o soldado. Esse soldado, ele é um canalha, mas ele realmente ama essa menina chamada Fanny, que tá grávida dele, por sinal. Ela encontra onde tá ele, né, onde tá a guarnição dele, ele fala assim, me encontra às 11 horas em tal igreja pra gente se casar. Ele vai, então ele realmente gosta dela, ele vai lá pra se casar, quando ele chega lá, ela não tá, quando ele fica puto, quando ele tá saindo da igreja, ela chega e fala assim, desculpa, eu me enganei, eu fui pra outra igreja. Aí ele fala assim, então eu também não vou mais casar contigo, porque tu não sabe nem encontrar o endereço direito, e se separam. Esse cara, ele é dessa região, onde tem a fazenda da Bathsheba e do Sr. Baldwood. E ele vai pra lá. E ele conhece a Bathsheba. A Bathsheba aqui, ela é uma mulher que, além de muito rica atualmente, é muito bonita. É dito isso em todos os momentos. E, muito importante, as descrições do Thomas Hardy pra Bathsheba só confirmam que ela realmente é uma mulher belíssima. Então, ele tá ali de coração quebrado. Ele é um cara bonito, ela é bonita e ela é rica. Então, obviamente, ele vai com tudo pra cima dela. Mais uma vez, Bathsheba é uma mulher muito nova, é uma mulher sem experiência. E ela é sozinha neste mundo. Ela vai cair na lábia dele. Ela vai cair na lábia. Eles vão se casar, ele vai super manipular ela, tem uma manipulação lá quando ele vai embora pra Bath, enfim. Não vem ao caso aqui, leia o livro pra saber essa parte. Eles vão se casar, quando eles voltam casados, o Sr. Baldwood fica arrasado. E todo mundo fala que ela fez merda. Por quê? Uma coisa bacana nesse livro é que enquanto você está vendo tudo acontecer, você também tem as situações ao redor daquela cidade, daquela vila, que a galera ali tomando sua cerveja depois do expediente, que a galera ali dando banho nas ovelhas porque vai começar a tosquia, então tá todo mundo ali junto. Então eles começam a conversar. E qual é a melhor objeto de conversa e fofoca, se não a senhorinha, a sinhazinha riquíssima e belíssima que, né, tá sendo cortejada pelo outro fazendeiro rico e agora sendo cortejada pelo sargento ali.
E todo mundo fala assim: olha, casar com oficial é merda, vai dar uma merda grande. E é o que acontece. O Troy se revela um péssimo, péssimo marido, um cara super tóxico, um cara que não gosta dela, que toda paixão era passageira, então não gosta dela. Um cara que só tá lá sugando o dinheiro dela e suga muito o dinheiro dela, porque ele é, acima de tudo, viciado em corrida, né? Aposta de corrida de cavalo. Enfim, ela percebeu aqui a merda que ela fez e agora ela não é mais Bathsheba Everdeen, ela é Bathsheba Troy, né? Ela é a senhora Troy. Um belo dia eles estão voltando numa puta briga, porque ele gastou todo o dinheiro que eles, 100 libras, 100 libras vai ser dinheiro pra cacete nessa época, 100 libras em aposta de cavalo, é dinheiro pra cacete, porque ela fala assim, eu tenho 20 libras que é pra cuidar da casa e despesas da casa no mês inteiro. Ele gasta 100, assim, uma semana. Então, numa puta briga, quando eles encontram no meio do caminho, passando de carruagem por uma moça grávida que tá muito mal. Eles param pra ajudá-la. Quando ele olha quem é que tá ali, largado no meio da estrada, grávida, mega mal, a Fanny. Ele tem um ataque, fala pra Fanny assim, me encontra amanhã em tal local, não deixa a Bathsheba ver quem é, e vai embora com a Bathsheba para casa. Chega na casa, ele exige 20 libras, ela fala assim, é tudo que eu tenho, que é quando eu falo para vocês. Ela diz, é tudo que eu tenho porque é o dinheiro para manter a casa durante um mês, 20 libras. Ele pega o dinheiro dela, pega todo o resto do dinheiro que ele consegue e vai embora, porque ele vai se encontrar no dia seguinte com a Fanny. A Fanny, nesse meio tempo, passa muito mal porque tá chovendo, tá frio. Tem uma cena triste que é um cachorro que ajuda ela a encontrar um local para ela ser resgatada por pessoas ali humildes. E aí, quando ela acorda na casa dessas pessoas, as pessoas falam assim, tadinha, você tá muito mal, você tá dando à luz e tal. E ela fala assim, onde é que tá o cachorro que me ajudou? Aí o cara fala assim, dei pedrada nele pra ele ir embora. É muito triste essa cena. Aliás, todos os livros do Thomas Hardy vão ter umas coisas horríveis acontecendo, umas cenas muito, muito dark acontecendo. Ela tem o filho, mas o filho nasce natimorto e ela não sobrevive ao parto. O Troy vai, mais uma vez ele se desencontra, porque o Troy vai atrás dela, não encontra ela, fica puto de novo, que nem aconteceu quando eles iam casar. Mas aí, quando ele chega na casa dele, adivinha, o corpo dela está lá. É bacana essa parte, porque o Thomas Hardy primeiro vai contar o ponto de vista da Bathsheba e depois vai contar o ponto de vista do Troy. Lembra que eu contei pra vocês que as duas únicas pessoas que sabiam que a Fanny tinha fugido para se encontrar com o Troy era justamente o Sr. Boldwood e o Gabriel? Eles descobrem que ela infelizmente faleceu, que ela estava muito mal, faleceu. O Gabriel avisa a Bathsheba. Bathsheba aqui é uma mulher bacana. Manda botar no caixão a Fanny. Ela não sabe que tem um bebê, tá? Porque botaram o bebê junto da Fanny. O Gabriel consegue interceptar o caixão. Na tampa do caixão tá escrito Fanny Robbins e seu filho. Ele apaga seu filho porque ele não quer que a Bathsheba saiba que tem uma criança ali também. A Bathsheba começa a conectar os pontos e perceber que aquele cabelo louro que o Roy tinha, que era um tufo de cabelo louro que ele tinha guardado, bate com o tufo de cabelo da Fanny Robbins. Enfim, ela começa a juntar Lé com Cré, ela abre o caixão e vê que tem um bebê ali e ela relembra da mulher que eles encontraram na estrada. E é quando o Troy chega. Então a gente tem essas duas narrativas em paralelo no livro, né? Que é o Thomas Hardy falando assim, vai dar uma merda muito grande. É o que acontece, eles têm uma briga horrenda, horrenda, horrenda. O Troy vai embora de vez, a Bathsheba fica arrasada, manda enterrar a Fanny Robin e se tranca no sótão da casa. E a última coisa que o Troy faz antes de ir embora é pegar todo o dinheiro que ele tinha, comprar uma lápide belíssima de mármore e escrever assim para todo mundo ler. Aqui jaz Fanny Robin, amada de Troy, e manda botar ali para humilhar a Bathsheba mesmo. Enfim, uma coisa horrorosa. E eu não consigo parar de pensar que tudo isso poderia ter sido evitado se uma coisa muito gostosa tivesse acontecido, que é a fofoca. Se o Gabriel ou o Sr. Boldwood não tivesse
ido lá fofocar pra Bathsheba. Olha, tá vendo esse cara aí bonitão que tá chegando, o Troy, esse sargento? Então, menina, a Fanny Robin fugiu com ele. Cadê a Fanny Robin agora? Deve ter abandonado a guria. Se isso tivesse acontecido, se eles tivessem parado uma vez pra fazer uma fofoquinha, nada disso teria acontecido. Mas enfim, passa-se o tempo, chega uma notícia para a Bathsheba. Eu acho que, se eu não me engano, passa-se 9 meses. Chega a notícia da Bathsheba, pra Bathsheba que o Troy tinha morrido. O que acontece que a gente, que é leitor, vai saber que, sim, ele foi nadar, ele foi puxado por uma corrente, jogado em alto mar, mas ele é resgatado por um barco. Eles não sabem disso. Eles só sabem que ele foi nadar, foi visto nadando, de repente foi visto sendo levado pela maré, e as roupas dele foram encontradas e ele não foi encontrado. Então é meio que chegam pra ela e falam assim, olha, ele morreu. Ela não acredita, ela fica ainda tipo assim, ó, não encontraram corpo, sem morte, mas é o suficiente essa notícia para reavivar o amor do Sr. Boldwood por ela. Então lá vai ele de novo encher o saco dela para ela casar com ele. E ela tá muito fragilizada porque ela foi muito humilhada, ela teve os seus sonhos românticos destruídos. E tem uma parte desse livro que para mim ficou muito claro assim. Quando eu comecei a ler a parte do Sr. Boldwood, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu fui uma pessoa que fui, mais uma vez, né? Fui uma adolescente que li muito, muito Irmãs Brontë e li muito Jane Austen. E a gente sabe que hoje em dia, né, nesse revisionismo moderno, quando a gente pega esses livros novamente para ler, a gente sabe que esses personagens, né, que é Mr. Rochester, Mr. Darcy, que são personagens que você cresce ouvindo, que são os homens ideais, os homens perfeitos, os homens maravilhosos, na verdade não são, né? Não são pessoas incríveis, não são personagens que são, sei lá, símbolos máximos de como se tratar uma mulher, como se tratar um ser humano até, né? Mas quando você é adolescente, você não tem essa noção. E é muito perigoso, porque quando a gente é adolescente, a gente tem esse cérebro que é liso e cria um peito de frango, né? Fica marcado coisas muito idiotas na nossa cabeça. Então, eu li muito esses livros na adolescência, então eu cresci achando que esses personagens, eles eram homens incríveis e eles não eram. E por que eu tô falando isso? Porque existem resquícios disso em mim. Quando eu li o Sr. Boldwood pela primeira vez, nesse livro, eu confesso que eu não entendi de cara por que a Bathsheba não casava com ele. Eu vou ser muito sincera. Porque é um cara bonito, um cara com posses, um cavalheiro, né? Super respeitado, super bem visto, é louco por ela. Então, na minha cabeça, eu falo assim, mas Bathsheba casa com esse homem, gente, pelo amor de Deus. Só que isso que é muito legal do Thomas Hardy, ele vai montando aos poucos esse personagem com uma obsessão muito escrota por ela. Antes mesmo do Troy chegar, ele já começa a dar uns sinais do tipo, olha, quando a gente casar, você nunca mais vai precisar se preocupar com a fazenda, porque eu vou cuidar de tudo. Sendo que, porra, mano, é a fazenda dela. Tanto que ela tá tocando a fazenda sozinha. Ela é administradora na própria fazenda, né? E vai de contra com aquilo que a gente tem lá no começo, quando ela fala pro Gabriel que ela gosta de ser livre e tal. Então, assim, aos poucos ele vai montando isso. E eu confesso que depois eu fiquei shame contra mim mesma, do tipo, porra, Lívia, você devia ter percebido que esse cara, que esse Mr. Bold, não era dos melhores. E pra mim, o ponto de virada pra entender que esse personagem não merecia a Bathsheba mesmo, é neste trecho que eu vou ler. Editora Pedra Azul, que é a editora que edita esse livro, por favor, não me processe, é só uma estrofe. Estrofe não, parágrafo. Lembrando que o Boldwood tá na meia-idade, tá? Aos olhos da meia-idade, Bathsheba talvez estivesse adicionalmente encantadora. Sua exuberância de espírito fora podada. O fantasma original da alegria não se mostrava muito brilhante para a alimentação diária da natureza humana, e ela foi capaz de entrar nessa segunda fase poética sem perder, no processo, muito da primeira. Ou seja, ele estava muito contente de que ela estava emocionalmente abalada, né? Esse fulgor da juventude, esse brilho, essa coisa vivaz da mulher, não existia mais porque ela estava agora quebrada. E para ele, para o Boldwood, isso era melhor. Então foi aqui que eu comecei a pensar, tem algo estranho aí, tem caroço nesse angu. E outra coisa, enquanto ela estava casada, ele simplesmente
abriu mão da fazenda, né? Ele, tipo, não cuidava mais. Tanto que ele faz um acordo com o Gabriel para que o Gabriel também vire administrador da fazenda dele. Meio que o Gabriel vira administrador das duas fazendas, da dela e da dele. Porque nenhum dos dois ricos com problemas emocionais, tinham condições de cuidar da fazenda. E, enfim, Gabriel ficando rico nesse meio tempo com salário. Aí ele volta a Baldwood, né? Ele volta a cortejá-la. Ela, mais uma vez, sem saber o que fazer, porque ela continua se sentindo mal. E agora ela tá pior ainda por causa do que aconteceu com Troy. Ela fala assim pra ele, olha, vamos fazer o seguinte, se em 6 anos o corpo dele não aparecer, porque ele realmente tá legalmente morto, e aí eu me caso com você. E eles bem que topam. Beleza, beleza. Só que a gente sabe que o Troy não tá morto, passa-se acho que coisa de 1 ano e meio, ele volta pra cidade, mas disfarçado. E aqui é uma parte muito ruim, porque ele meio que é contado que ele foi pra América ser professor de esgrima. Aí não deu certo lá, ele volta pra Inglaterra. Aí ele tá num circo itinerante, onde ele encontra ela, e ele a vê, ela não. Nossa, é uma parte muito ruim que, graças a Deus, naquele filme lá de 2015, que eu contei pra vocês, eles não têm essa parte. Enfim, fica-se acordado de que no Natal o Mr. Baldwood faria, então, um pedido de casamento definitivo para a Bathsheba. Ela, muito desgostosa, mas sabendo que, tipo, na cabeça dela ela tinha que aceitar, se entrega a essa ideia e fica esperando o Natal. No dia de Natal, na véspera de Natal, o Baldwood resolve dar uma mega festança, convidar todo mundo, porque ele vai pedir ela em casamento. Ela chega como se ela estivesse indo para a forca. Essa mulher está destruída, como se ela estivesse indo para a forca. Ela chega na casa dele, ele pede ela em casamento. Ela, mais uma vez, não fala nem que sim, nem que não, mas ele pega a mão dela, enfia um anel ali, o que eu já achei muito invasivo, que é exatamente quando, do nada, quem aparece? O Troy. Lembra que eu falei que ele estava na região, tal? Então, ele começa a não gostar mais de ter uma vida de pobre e fala assim, é verdade, estou casado com uma mulher riquíssima. E ele resolve aparecer lá, na frente de todo mundo. Todo mundo fica em choque, ela cai, né? Ela senta-se as pernas dela ficam bambas até. Ela senta numa cadeira. O Troy, com toda a sua ignorância, porque é um cara nojento, agarra a mão dela e fala assim, vamos embora porque eu sou teu marido, tu vai pra casa comigo agora. E quando ele tenta puxar ela, ele puxa, ela se machuca e grita. E na hora que ela grita, o Baldwood tá lá. O Baldwood não aguenta, né, tudo que ele passou, todas as frustrações que ele criou na cabeça dele, e dá 2 tiros no Troy e mata ele na hora. É um escândalo na região. O Gabriel não estava lá, ele estava cuidando ainda de algumas coisas. Então, quando ele chega, o Baldwood já foi embora, porque o Baldwood dá os tiros, vira para Bathsheba, pede perdão e sai para se entregar. Na verdade, ele tenta se matar. A galera que tá ali na festa não deixa, e ele fala assim, não, tudo bem, tem outras formas de eu morrer. E vai se entregar, porque ele sabe que se ele for preso, tinha forca nessa época na Inglaterra, né? Vai ser morto na forca. Quando o Gabriel chega, tá a Bathsheba no chão com o corpo do Troy do lado, e aí tem toda a situação, que ela leva o corpo, dá banho, enfim, e aí todo mundo fica, mano, coitada, né? Porque eles perceberam, por mais que ela fosse uma figura polêmica na região, né? Uma menina muito nova, cuidando sozinha da fazenda e tocando a fazenda com uma mão de ferro, tal. É dito que ela é uma mulher muito boa, ela ajuda as pessoas, ela nunca distrata ninguém. E ela vai conquistando ali a simpatia das pessoas, e as pessoas percebem o que ela passou com Troy. Enfim, ela agora viúva, o Baldwood é condenado à forca, mas tem uma série de pessoas que vão ali testemunhar que ele, na verdade, não estava nas suas faculdades mentais ideais ali no momento que ele comete o assassinato, e é revertida para prisão perpétua essa sentença dele. Passa-se o tempo, o Gabriel chega com a Bathsheba e fala assim, olha, eu tô indo pra Califórnia, juntei uma grana, quero ir embora. E ela fica desesperada, assim, tipo, pô, depois de tudo que eu passei, você vai embora, você vai me deixar sozinha aqui. E ele fala assim, não, eu vou deixar você sozinha porque estão falando, as pessoas sabem que ele gostava dela, isso é bem óbvio. Estão falando que agora que você é viúva, acho que se passa
um ano depois do que aconteceu no Natal, né? Você que agora é viúva precisa se casar de novo e as pessoas estão falando que a minha proximidade com você pode terminar o casamento e eu não quero que as pessoas fiquem fofocando sobre você. E uma coisa muito clara, ele sempre foi uma pessoa que protegeu muito a reputação dela. E ela falou assim, imagina, que absurdo, você não vai me pedir em casamento. Não agora, né? E aí ele, opa, peraí, então aí vão, se reconciliam e acontece finalmente o casamento entre os dois e termina tudo lindo, maravilhoso com Bathsheba, agora Bathsheba Oak. E uma coisa muito louca, tem um capítulo que se chama Bathsheba Boldwood, e aí você fica assim, nossa, depois de tudo isso ela consegue casar com Boldwood? Na verdade, depois que ele é preso e eles fazem lá as cartas pedindo para mudarem a sentença dele, uma das coisas que as pessoas usam como prova de que ele não estava bem emocionalmente é que foi descoberto na casa dele centenas e centenas de joias, sapatos, bolsas, vestidos, fardos e fardos de tecidos caríssimos, todos com o nome de Bathsheba Boldwood, que ele começou a comprar no momento que ele se apaixonou por ela, nutrindo a fantasia de que ela então um dia seria a esposa dele. E aí termina longe deste insensato mundo. Livrão, personagens redondos, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal, sabe? Tem personagens muito simpáticos que não são os principais, que montam ali uma região muito rica, muito tipicamente rural da Inglaterra, da vitoriana, como a gente historicamente conhece. Olha, livrão. Comecei a ler Test of the Dubervilles, né? Teste dos Duberville. Esse aí já vai ser mais pesado, já vai ser mais trágico, mas também tô gostando. Muito provavelmente vocês vão, se continuar assim, vocês vão ouvir também Judas Obscuro em algum momento aqui no Lino Livro. Eu adorei, super recomendo e espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, por favor, compartilhe com seus amigos. Tem um botãozinho aí de compartilhar que você consegue mandar para as pessoas através do Telegram, através do WhatsApp ou mesmo publicar nas suas redes sociais este episódio. Se você não gostou, lembre-se, temos mais de 150 episódios aí de outros livros. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. O episódio extra que eu prometi semana passada vai vir nessa quinta-feira agora. Vai ser do Philippa Gregory, A Rainha Domada. A gente vai voltar lá, continuar na Inglaterra, mas agora alguns séculos antes. E vamos voltar para o período Tudor, tá bom? Tô adorando esse livro também, gente, é muito bom. E então, temos aqui um encontro marcado nesta quinta-feira. Me segue ali no @LiviaMulder no Instagram, tá certo? Ou você me manda também um e-mail que tá aí na descrição desse episódio, que você também consegue falar comigo. E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.